Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje, diretamente de Nova York, temos a presença de Aaron Maté, jornalista e apresentador do programa online Pushback with Aaron Maté no The Grey Zone. Muito obrigado por voltar ao nosso programa. Ótimo te ver. Sim, o tema que eu realmente quero discutir com você hoje é o Russiagate. Novamente, isso já é de 2016, essa teoria da conspiração de que Trump estava nas mãos do Kremlin. Mais uma vez, isso dominou as manchetes da mídia. Foi comparado a outro 11 de setembro, outro Pearl Harbor. Novamente, ajudou a alimentar um clima muito beligerante, reduziu a disposição para a diplomacia e, acredito, preparou o caminho para a guerra. Mas também moldou a postura muito agressiva dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. Por exemplo, o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, argumentou em 2020 que os Estados Unidos ajudam a Ucrânia para que possamos lutar contra a Rússia lá, para não termos que lutar contra a Rússia aqui. Isso é basicamente um slogan da guerra ao terror. Então quero discutir com você um pouco do que sabemos agora sobre as histórias do Russiagate, mas também algumas das consequências. Já se passou quase uma década, mas o que realmente sabemos sobre o Russiagate? Por que não houve tantas correções na mídia? Bem, fiquem atentos ao meu próximo livro, que será lançado ainda este ano sobre esse tema, porque eu aprofundo muito do que você acabou de discutir, como o Russiagate. Alimentou não apenas uma teoria da conspiração absurda, de que Trump estava secretamente conspirando com a Rússia e sendo chantageado por ela, mas também provocou uma grande escalada nas tensões entre Estados Unidos e Rússia, o que ajudou a nos levar à fase atual da guerra na Ucrânia. Tudo isso tem origem na campanha de Clinton. Na primavera de 2016, eles contrataram uma empresa chamada Fusion GPS, que por sua vez contratou Christopher Steele, o ex-agente de inteligência britânico, para escrever um dossiê falso, alegando uma conspiração abrangente entre Trump e o Kremlin, na qual Trump, por um lado, conspirava com a Rússia, enquanto também era chantageado por ela com uma fita sexual gravada em um quarto de hotel russo. Foi algo imbecil. Mas mesmo assim, toda a grande mídia nos Estados Unidos e em todo o mundo da OTAN, especialmente no Reino Unido, levou isso a sério. E isso alimentou uma tempestade de insinuações e teorias da conspiração que cercaram Trump em seus primeiros anos no cargo e dificultaram muito uma melhora nas relações entre Estados Unidos e Rússia, algo que Trump havia prometido em sua campanha. Ele havia falado sobre se dar bem com a Rússia, mas o fato de ter sido acusado de ser um agente russo tornou basicamente impossível para ele fazer diplomacia e o incentivou a seguir a agenda de seus assessores neoconservadores, pessoas como John Bolton e Mike Pompeo, que queriam avançar a antiga política dos Estados Unidos de tentar conter e enfraquecer a Rússia. Então, isso o incentivou a adotar políticas mais agressivas. E podemos falar sobre todas as coisas que ele fez, que ajudaram a contribuir para a invasão russa da Ucrânia. Isso também incentivou os democratas a ignorarem e não levarem a sério todos os perigos que estavam alimentando ao acusá-lo de ser um agente russo, junto com a grande mídia corporativa. E foi simplesmente a tempestade perfeita de interesses privilegiados se beneficiando desse esquema. Para a campanha de Clinton, especialmente depois que perderam, eles puderam culpar a Rússia, em vez de si mesmos, por terem permitido que um ex-apresentador de reality show chegasse à presidência. Para a mídia, que havia incentivado a candidatura de Trump, lucrado com ela, e também serve às mesmas elites que comandam a sociedade. E Trump é alguém que se aproveitou de disfunções tipicamente americanas para vencer a presidência. Essa foi uma boa maneira de evitar a autorreflexão e a responsabilidade, culpando uma vasta conspiração russa por instalar Trump. Isso também reforçou essa visão elitista do povo americano, como sendo maleável e suscetível a ser manipulado por adversários estrangeiros, por postagens russas em redes sociais e e-mails roubados.
Para o Estado de Segurança Nacional, eles não gostavam do fato de que Trump era um administrador inadequado do império global do Zestoom. Sabe, ele dizia as coisas erradas. Ele dizia coisas como: estamos na Síria para pegar o petróleo, e não, estamos na Síria para espalhar democracia e liberdade e combater o terrorismo. Além disso, eles não gostavam do fato de que ele falava sobre se dar bem com a Rússia. Então, acusá-lo de ser um agente russo ajudou não só a minar seus apelos declarados por melhores relações com a Rússia, mas também a estigmatizar a abordagem que ele defendia publicamente, que era a diplomacia e também a crítica à intervenção militar. Assim, em vez de criticar as intervenções militares, ser visto como um reflexo do espírito do país, onde muitas pessoas estão, isso de alguma forma também passou a ser visto como disseminação de propaganda russa. This somehow also is spreading Russian propaganda. So it was just the perfect convergence. Então foi simplesmente a convergência perfeita de interesses poderosos por trás desse golpe. E isso alimentou esse escândalo ridículo. Não só sobre a conivência, que agora todo mundo sabe que é uma completa farsa, mesmo que todos acreditem nela. E em todo o espectro. Eu sou de esquerda, e aqueles de nós na esquerda política dos Estados Unidos que são contra isso, ou críticos disso, dá para contar nos dedos. Todo mundo embarcou, porque também, uma das belezas do Russiagate foi que ele aproveitou os medos genuínos das pessoas em relação ao Trump, como pessoas que estavam assustadas com a demonização dos imigrantes sem documentos. E todas as queixas legítimas que as pessoas tinham contra o Trump foram canalizadas para essa teoria da conspiração imbecil. Então, era muito difícil se manifestar contra isso. Mas pelo menos o aspecto da conivência, agora, ninguém mais tenta defender isso. As pessoas ainda acreditam, no entanto, em outro aspecto do Russiagate, que é tão enganoso quanto a ideia de interferência russa, essa suposta campanha massiva de interferência russa, que teria lavado o cérebro dos americanos para não votarem na Hillary. Isso ainda permanece. E isso serve ao objetivo de demonizar a Rússia e tornar a diplomacia com ela muito difícil. Porque como podemos dialogar com um país que supostamente está tentando destruir nossa democracia por meio de postagens em redes sociais e semeando discórdia? E isso era tão ridículo quanto a alegação de conluio. Mas essa narrativa ainda persiste porque ainda serve a um propósito político, que é demonizar as relações com a Rússia e ter um inimigo externo para sempre culparmos por nossos problemas, justificando, por exemplo, travar uma guerra por procuração contra ela. Waging, for example, proxy war against it. Isso é fascinante, que mesmo depois de as acusações terem sido provadas falsas, a narrativa ainda sobreviveu. Ainda falamos sobre a necessidade de defender nossa democracia dessa interferência russa. O que também é preocupante, eu acho, é que todo o conceito de propaganda foi mais ou menos sequestrado. Porque, de um lado, quaisquer que fossem os argumentos anti-Rússia, eles não eram contestados. O Guardian argumentou que Trump havia sido um agente dos russos por mais de 40 anos. E você sabe, eles tinham o Business Insider e a CNN noticiando que Putin toma banho em sangue de rena por causa de superstições. A questão é que, hoje em dia, você pode dizer qualquer coisa absurda, porque ninguém quer ser visto aparentemente defendendo a Rússia ou o Putin. Então, se você pode dizer que ele come crianças no café da manhã, quem se oporia a isso? Ninguém quer. Então, aparentemente, o nosso lado não tem propaganda, mas parece que o lado oposto. Tudo o que eles dizem agora é propaganda. E acho que eles impulsionaram toda essa ideia de que democracia não é um conjunto de princípios pelos quais vivemos. Em vez disso, é a necessidade de o governo não apenas nos proteger da interferência russa, mas também de inimigos internos, aqueles que secretamente simpatizam com a Rússia. Mas também tivemos a continuação do Russiagate, porque na eleição seguinte, em 2020, foi o escândalo do laptop do Biden. Mas como foi possível que não houve repercussões? Porque isso também foi desmentido, mas houve alguma consequência por isso. Nenhuma.
E você sabe, há uma grande ligação aqui com a guerra na Ucrânia, porque algumas das figuras-chave por trás do Russiagate e depois do Ukrainegate, que é uma continuação do Russiagate, quando Trump foi impeachado por congelar o envio de armas para a Ucrânia enquanto pressionava Zelensky, e depois o escândalo do laptop de Biden, eram todas as mesmas pessoas envolvidas na guerra por procuração na Ucrânia. Sabe, a primeira pessoa a acionar o FBI para buscar o dossiê Steele e se encontrar com Christopher Steele, você sabe quem foi? Foi Victoria Nuland, a principal funcionária do Departamento de Estado envolvida no golpe de Maidan, e uma das arquitetas da estratégia dos Estados Unidos na Ucrânia na última década ou mais, que é usar a Ucrânia como uma guerra por procuração contra a Rússia. Então, Victoria Nuland, em julho de 2016, foi quem autorizou um agente do FBI a ir a Roma para se encontrar com Christopher Steele. E agora o FBI afirma que esse encontro não teve nada a ver com a decisão de abrir a investigação Trump-Rússia. Eles disseram que o motivo para essa investigação foi uma dica totalmente diferente, o que é uma história realmente engraçada. Eles realmente querem que acreditemos que agentes do FBI se encontrando com Christopher Steele, conduzindo uma investigação que espelhava exatamente o dossiê falso dele, em termos de quem eles investigaram e quais pistas seguiram, não teve nada a ver com a investigação Trump-Rússia. E o pretexto oficial que eles têm é algum comentário do George Papadopoulos, que era um voluntário de baixo escalão na campanha do Trump. É simplesmente uma farsa completa. E veja, com o que Victoria Nuland estava preocupada naquela época. Durante a campanha, Donald Trump falava sobre cooperar com a Rússia. Ele também dizia coisas como: não queremos ter a Terceira Guerra Mundial por causa da Ucrânia. Então, neoconservadores como Victoria Nuland e outros em Washington viram isso como uma grande ameaça ao projeto deles. E é por isso que acho que eles apoiaram esse esquema do Russiagate tão rapidamente. E eles foram acompanhados por aliados do Trump, como Lindsey Graham. Na época, no final de 2016 e início de 2017, se você se lembra, houve aquela visita infame de Lindsey Graham, John McCain e da senadora Amy Klobuchar às linhas de frente, onde o governo golpista apoiado pelos Estados Unidos em Kiev travava uma guerra contra os rebeldes apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia. Foi quando John McCain e Lindsey Graham disseram: 2017 será o ano do ataque. A sua luta é a nossa luta. A Rússia pagará um preço alto. Como se esses dois senadores dos Estados Unidos fossem, de alguma forma, comandantes de campo ucranianos. O que eles estavam fazendo? Incentivando os soldados ucranianos e dizendo o que iria acontecer. Isso mostra o enorme investimento que os Estados Unidos já tinham nessa guerra por procuração naquela época. A sua luta é a nossa luta. 2017 será o ano do ataque. Todos nós voltaremos para Washington e vamos planar o caso contra a Rússia. Uma das coisas que eles disseram na época, tanto Lindsey Graham quanto John McCain, é que essa operação de hackers russos em nossas eleições foi um ataque à nossa soberania e que iríamos reagir. Então eles reconheceram desde cedo que essas alegações de hackers russos, essas alegações de interferência russa, poderiam ser usadas para avançar a guerra por procuração deles na Ucrânia. E o que aconteceu quando Trump assumiu o cargo? Ele foi imediatamente confrontado com uma enorme pressão bipartidária para enviar armas à Ucrânia, algo que Obama, seu antecessor, havia se recusado a fazer, porque não queria inflamar ainda mais a guerra por procuração que ele mesmo iniciou, por medo de escalada e também por receio de que o envio de armas dos Estados Unidos acabasse nas mãos de neonazistas, como o Batalhão Azov. Agora Trump, ao assumir o cargo, está motivado a provar que é mais duro do que Obama, porque tinha uma antipatia pessoal por Obama. Além disso, todo mundo chama de agente russo. Então, seu ego frágil agora está motivado a mostrar que não é um agente russo. Por isso, ele vai provar isso, enviando armas para a Ucrânia, o que ele aprovou a contragosto. E então, avançando para o fracasso do Russiagate.
Robert Mueller, em julho de 2019, presta aquele depoimento no Congresso. É o prego final no caixão do Russiagate. Depois de não haver uma única acusação ou prova de conluio e muita enganação usada para acusar a Rússia de interferência, o que, como escrevi extensivamente, nenhuma das evidências sustenta. E podemos entrar nesse assunto agora, mas a questão é que não há nada ali. Então Robert Mueller faz esse depoimento desastroso e 1 ou 2 dias depois é quando Trump tem sua ligação com Zelensky, na qual Trump diz a Zelensky que gostaria de sua ajuda para investigar não apenas a corrupção dos Biden que ele mencionou, ele também mencionou que havia uma ligação ucraniana com as origens do Russiagate. E ele queria a ajuda de Zelensky para investigar isso também. Essa é a parte que sempre é ignorada nessa narrativa. Mas o que Trump estava falando era sobre autoridades ucranianas tentando impressionar seus superiores do governo Obama, pessoas como Victoria Nuland e John Brennan, que estavam profundamente envolvidos no golpe de Maidan. Autoridades ucranianas estiveram envolvidas no Russiagate. Elas divulgaram desinformação sobre Paul Manafort, o gerente de campanha de Trump. E só descobrimos recentemente, muito recentemente, pelo New York Times, que na principal acusação de hackeamento russo, John Brennan, o diretor da CIA, usou informações da inteligência ucraniana para ajudar a sustentar essa acusação também. Portanto, a Ucrânia esteve implicada desde o início no Russiagate. E foi isso que Trump estava realmente tentando pressionar Zelensky a investigar, porque na época, Trump queria vingança e queria responsabilização por esse esquema que havia dominado sua presidência. Então, em resumo, a questão é que a Ucrânia estava fortemente ligada ao Russiagate. O Russiagate incentivou uma escalada das tensões na Ucrânia e estimulou o conflito no país. E é aí que chegamos ao primeiro impeachment de Trump. Você mencionou Adam Schiff, dizendo que os Estados Unidos ajudam a Ucrânia e seu povo para que possamos lutar contra a Rússia lá, para não termos que lutar contra a Rússia aqui. Essa foi a mensagem daquele impeachment, que Trump teria prejudicado a segurança nacional ao, de alguma forma, pausar o envio de armas para a Ucrânia. E a mensagem predominante de republicanos e democratas naquele impeachment foi que sim, é bom usar a Ucrânia para lutar contra a Rússia lá. Não houve qualquer debate sobre isso. Naquela época, poucos de nós nos Estados Unidos, eu, Michael Tracy, Max Blumenthal, estávamos denunciando isso. É como, por que estamos usando a Ucrânia para lutar contra a Rússia lá? Por que isso é algo bom? Meu mentor, o falecido Stephen F. Cohen, na época dizia que isso era um desastre para o Zelensky, que os democratas estavam fazendo isso, porque agora ele enfrentava ameaças de esquadrões da morte de extrema-direita se seguisse o processo de Minsk. Deveríamos estar apoiando ele, não tentando o impeachment do Trump por congelar armas que alimentam esse conflito. Deveríamos estar tentando acabar com essa luta, mas ninguém se importou. Ninguém quis ouvir. E mesmo que Trump não tenha sido removido do cargo, a mensagem foi reforçada de que é algo bom usar a Ucrânia como guerra por procuração contra a Rússia. E isso continuou na eleição seguinte. Esses mesmos oficiais de inteligência, que não sofreram nenhuma consequência pelo escândalo do Russiagate, voltaram a tentar minar Trump mais uma vez. Eles culparam a Rússia pelo laptop de Hunter Biden. E isso também ajudou Trump a perder, porque essa reportagem foi censurada sob a falsa alegação de que o laptop era uma operação russa. Assim, quando Biden assume o cargo, ele vence com base em mais acusações contra a Rússia, mais alarmismo em relação à Rússia. E isso incentiva, ainda que provavelmente ele nem precisasse disso, a ignorar a diplomacia com a Rússia e a incentivar uma guerra por procuração que acabou se transformando em uma invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022.
Sim, essa associação entre Trump, a resistência a Trump e o combate à Rússia está realmente, na minha opinião, no cerne de como isso contribuiu para chegarmos onde estamos agora. Mas também achei interessante você mencionar como eles responderam ao escândalo do laptop, porque as pessoas esquecem que isso foi claramente uma interferência eleitoral e também uma censura total. Foi quando os 51 ex-agentes de inteligência vieram a público e disseram que aquilo era desinformação russa. O Twitter e o Facebook basicamente bloquearam qualquer link para a matéria. Acho que também derrubaram o New York Post. Então, isso é de certa forma algo sem precedentes na história eleitoral americana. Mas isso levanta a questão sobre a relação entre as agências de inteligência e a mídia, porque é algo que não tínhamos visto antes, mas que, até certo ponto, foi normalizado agora. Ou seja, pelo menos no passado, era um escândalo se as agências de inteligência infiltrassem a mídia. Mas hoje em dia, em 2017, você vê a CNN contratando o ex-diretor de inteligência nacional, James Clapper. Eles contrataram o diretor da NSA, Michael Hayden, como analista de segurança. O mesmo aconteceu com a MSNBC. Eles contrataram o diretor da CIA, John Brennan, como analista. No passado, isso precisava ser escondido, e se fosse exposto, era um escândalo. Mas agora está realmente escondido à vista de todos. E se torna esse ciclo estranho em que a comunidade de inteligência fornece informações falsas para a mídia divulga, e então os agentes de inteligência se referem às reportagens da mídia para as quais eles mesmos contribuíram. Quero dizer, é algo realmente extraordinário. Você acha que isso pode ter alguma consequência duradoura sobre como a mídia e as agências de inteligência atuam? É por muitos motivos que fui tão vocalmente crítico em relação ao Russiagate, porque achei que isso estava nos levando para trás como democracia. Em primeiro lugar, há muita projeção envolvida quando se trata do Russiagate. Sabe, esse histerismo sobre interferência eleitoral. Bem, a verdadeira interferência eleitoral foi, como você apontou, de funcionários não eleitos do aparato de segurança nacional, do Departamento de Estado e das agências de inteligência interferindo em uma eleição ao enquadrar um presidente eleito como agente russo. Interferência eleitoral descarada. Além disso, ao inventar essas alegações de que a Rússia lançou uma operação massiva de interferência, de que foi por isso que Trump foi eleito, e não pela vontade de eleitores suficientes. Então isso foi uma interferência eleitoral escancarada, e isso continua, porque eles não sofreram consequências em 2020. Com outro ato de interferência eleitoral, ao afirmar que o laptop de Hunter Biden era uma operação de desinformação russa. E sim, levando, como você disse, a censura daquela história, com base em motivos falsos, o que é uma forma de autoritarismo, algo que eles estavam constantemente alertando durante o governo Trump. Então, tudo o que eles diziam se opor, na verdade, estavam praticando. E uma das consequências disso foi consolidar a influência de funcionários não eleitos do aparato de segurança nacional, que se deram o direito de interferir em várias eleições, não apenas na democracia americana, mas também na democracia ucraniana, depois de derrubar o governo eleito lá em 2014. Em parte, eles promoveram essa farsa do Russiagate para ajudar a defender esse projeto que começaram, esse projeto antidemocrático que estavam conduzindo na Ucrânia. E o que aconteceu foi que, e eu vi isso com muitos dos meus amigos e colegas da esquerda progressista na mídia, as pessoas estavam tão compreensivelmente assustadas com Trump. E eu não diminuo o dano que ele representa e os motivos para temê-lo, mas eles exploraram isso e canalizaram as queixas legítimas das pessoas para, no fim das contas, uma campanha que fortaleceu o poder de funcionários não eleitos, piorou drasticamente as tensões com a Rússia, incentivou as pessoas a abraçarem guerreiros frios e neocons como salvadores da democracia, e só aumentou a polarização. Porque também houve muito desprezo, como resultado, pelos eleitores de Trump, em vez de qualquer tentativa de entender de onde eles vinham
ou se eles poderiam ter queixas legítimas com o sistema que os abandonou. Todo mundo do lado deles foi acusado de ser um fantoche da Rússia. E ouviu: vocês estão todos sendo manipulados pela Rússia. Isso também aumentou muito a polarização. Mostrou por parte das elites liberais costeiras um grande desprezo arrogante pelas pessoas comuns e uma disposição para abraçar uma das teorias da conspiração mais estúpidas de todos os tempos, que é a de que Trump estava sendo chantageado pela Rússia. Novamente, aqueles de nós que desafiaram isso, dá para contar nos dedos de uma mão. Parecia que, bem, mais uma vez, isso desencadeou uma nova onda de neo-McCarthyismo. Ou seja, qualquer oposição política era apresentada efetivamente como atividades anti-americanas. Sim, e bem, foi estranho quantas pessoas foram acusadas disso. Jill Stein, claro, mas também Tulsi Gabbard. Até Mitch McConnell foi chamado de Moscow Mitch porque não seguiu a linha. Quero dizer, realmente qualquer um que se opusesse à vontade política podia acabar com esse rótulo. Se você não está servindo a nossa causa, então está servindo a causa dos russos. E isso também é, acho, um tema central da era McCarthy original. Ou seja, a capacidade de criar essa cultura do medo e monopolizar o que é considerado patriotismo. Porque isso também é algo que você vê, acho, nos Estados Unidos. Por exemplo, essa ideia de apoio às tropas. Se você se importa com as tropas, então sabe, você não vai questionar o envio delas e vai mantê-las lá. Outras pessoas diriam que apoiar as tropas significa colocá-las em perigo apenas quando necessário, mas você monopoliza o que significa apoiar as tropas. De qualquer forma, se olharmos para parte do legado do Russiagate e onde estamos hoje, aceitamos coisas que antes seriam impensáveis e agora as vemos acontecendo. Por exemplo, esse ataque muito recente de um proxy ucraniano contra o poder de dissuasão nuclear da Rússia, atacando seus bombardeiros nucleares. Antes, alguém teria pensado que haveria algum tipo de alerta, dizendo: espere, isso é insano. Mas todas as restrições parecem ter desaparecido durante os anos do Russiagate. Eu não sei como você interpreta essa situação com os ataques aos bombardeiros nucleares e por que há uma completa ausência, ao que parece, de vozes críticas nesse contexto. Bem, só um comentário rápido sobre o aspecto de propaganda disso. É uma das operações de desinformação de inteligência mais bem-sucedidas, se não a mais bem-sucedida, da memória recente. Muito mais bem-sucedida até do que a Guerra do Iraque. Durante a Guerra do Iraque, pelo menos havia alguns veículos de mídia que se posicionavam contra, como o McClatchy. O Knight Ridder fazia oposição. O Democracy Now!, onde trabalhei, também se posicionava contra. A revista The Nation. Mas com o Russiagate, se você olhar para todos esses mesmos veículos que foram adversariais durante a Guerra do Iraque e se destacaram por isso, o The Intercept também, por exemplo, com poucas exceções, todo mundo entrou na linha. E essa narrativa era simplesmente impossível de contestar. E nós que tentávamos, éramos só uma minoria. E isso mostra o quão bem-sucedida foi essa farsa do Russiagate, em fazer as pessoas acreditarem que estavam desafiando Trump ao embarcarem numa teoria da conspiração idiota e ao adotarem a doutrina da Guerra Fria, que foi justamente o que isso incentivou. E sim, um dos resultados é que quando você faz de Trump, que é odiado por muitos liberais, sinônimo de Putin, e depois o impeacham porque ele congelou algumas armas para a Ucrânia, e dizem que coisa horrível, porque precisamos lutar contra a Rússia lá, e ninguém questiona isso. O que você faz é reforçar os imperativos dos neoconservadores, que acham ótimo termos uma guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia, e que é ruim ter diplomacia com a Rússia. E assim, portanto, quando Trump, por exemplo, saiu do Tratado INF durante seu primeiro mandato a pedido de John Bolton, que sonha em acabar com o controle de armas durante toda a sua carreira, é um dos motivos pelos quais ele acorda de manhã para poder acabar com o controle de armas. Todo mundo bocejou. Ninguém se importou.
Simplesmente não fez diferença, porque as pessoas ainda estavam mais preocupadas com esse falso escândalo de interferência e conluio russo envolvendo Trump, do que com o fato de Trump realmente acabar com o controle de armas e aumentar as tensões com a Rússia. Isso incentivou um clima macartista e belicista, tornando a diplomacia com a Rússia impossível. E ajudou a criar o clima em que estamos agora, onde as pessoas não se sentem à vontade para desafiar a ortodoxia predominante da guerra por procuração, porque não querem ser acusadas de serem pró-Trump ou pró-Rússia. E é por isso que ninguém consegue pensar claramente sobre as consequências do que temos apoiado na Ucrânia, o que agora levou a essa ousada operação ucraniana em que eles estão mirando aeronaves estratégicas russas. Deixe-me te perguntar sobre isso. Estou curioso para saber sua opinião. Isso é claramente um grande feito de inteligência militar para a Ucrânia. Foi uma operação muito ousada. Como operação de inteligência, é bastante impressionante. Mas de que forma destruir aeronaves estratégicas russas, independentemente de quantas realmente foram destruídas pela Ucrânia, vai ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia? Uma guerra que está sendo travada principalmente em terra, onde a Rússia ainda mantém vantagem? Vimos essa vantagem porque eles tomaram 20% do território ucraniano e continuam avançando. E a Ucrânia está tendo dificuldade para repor suas tropas porque simplesmente não tem população suficiente, especialmente em comparação com a Rússia. Bem, eu não acho que isso ajude muito na linha de frente, se é que ajuda em algo. Acho que é mais uma questão de relações públicas, porque uma preocupação central aqui do governo Trump é, sabe, não queremos tropeçar em uma guerra nuclear com os russos. E também, os russos são muito fortes, eles estão vencendo isso. Mas então, sabe, do ponto de vista do Zelensky, acho que o principal que ele quer comunicar é que os russos são mais fracos do que parecem e também que não há motivo para ter medo das forças nucleares da Rússia. Tem algo aqui vindo dos Estados Bálticos, aliás, e sabe, essa ideia de que é ultrapassado se preocupar com guerra nuclear, ninguém vai usar isso. Então, sim, atacar essas forças seria para convencer ou abrir caminho para que países ocidentais, por exemplo, façam com que os alemães enviem mísseis Taurus. Não é mais tão grave assim, porque, sabe, podemos atacar as forças nucleares deles e eles não vão fazer nada. Agora, é por isso que isso é uma aposta tão absurda também, porque justamente cruzar essa grande linha vermelha é algo que pretende criar um precedente. Então agora podemos fazer isso. Agora, por que os países ocidentais não podem enviar mísseis para que possamos atacar as forças nucleares deles? Isso coloca muita pressão, é claro, sobre os russos, porque agora a dissuasão da Rússia está muito prejudicada. Eles precisam restaurar isso. E se você puder atacar as forças nucleares da Rússia e não houver reação, quero dizer, isso seria uma crise na segurança russa. Então eles, novamente, isso é algo muito recente, mas simplesmente não consigo imaginar que eles não retaliem de forma muito poderosa. Mas também é bastante preocupante se você pensar no envolvimento ocidental, porque segundo os ucranianos, o planejamento já dura mais de um ano. É para acreditarmos mesmo que essas forças anti-Rússia, seja em Berlim, Paris, Londres ou Washington, espumando de ódio contra a Rússia, que nenhuma delas teve qualquer envolvimento, nenhum conhecimento. E se essa história de conto de fadas não for verdade, que eles sabiam e talvez até apoiaram isso, bem, eu parto do princípio de que apoiaram. Agora temos a OTAN envolvida em ataques contra as forças nucleares da Rússia. Se você está no alto comando da Rússia, tem que se perguntar por que os países da OTAN estão interessados em destruir suas forças nucleares. Existem razões racionais para o Zelensky querer isso, mas por que a OTAN? Esta é uma situação muito tensa e eles estão, especialmente agora com a Alemanha à frente, tentando iniciar esses ataques diretos contra a Rússia com os mísseis Taurus. Eles estão sob uma pressão imensa para marcar posição agora.
Então, novamente, eu não tenho uma bola de cristal. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas se mísseis Iskander começarem a chover sobre a Ucrânia, isso também não me surpreenderia. Isso é visto como algo que poderia desencadear uma retaliação nuclear. Imagine se algo tivesse dado errado nesses ataques e tivesse ocorrido algum tipo de incidente nuclear. Isso é além de insano. É por isso que é tão surpreendente. Porque se olharmos para os políticos ocidentais, para a mídia ocidental, não há contestação, nada. E isso remete à mesma ideia do Russiagate. Se você questiona, então você é um putinista. Quero dizer, ouço esse argumento na mídia. Bem, você não pode criticar a Ucrânia por se defender. Por que eles puderam se defender? Por que eles não podem se defender? Então, mesmo agora, criticar ataques às forças nucleares da Rússia está fora de questão. Se você questiona isso, já te chamam de putinista ou de estar defendendo o Putin. A insanidade é realmente... parece que estamos ansiosos para entrar numa guerra nuclear. E acho que isso é um passo enorme nessa direção. É meio assustador. Mas quando você abre os jornais ou ouve os políticos, o clima é quase de comemoração. É uma geração muito irresponsável que está nos governando no momento. E não consigo deixar de pensar que o Russiagate teve algo a ver com isso. Com certeza. Isso criminalizou a diplomacia com a Rússia. E isso é algo sobre o qual Stephen F. Cohen alertou repetidamente, que todo esse falso escândalo de acusar Trump de ser um agente russo e controlado pela Rússia estava tornando a diplomacia impossível e que isso teria consequências desastrosas. É por isso que Stephen F. Cohen chamou seu último livro de Guerra com a Rússia. Ele foi lançado provavelmente em 2019 por aí, e era isso que ele temia que o Russiagate estivesse alimentando. E ele provou estar absolutamente certo. E sabe, sua pergunta sobre se é plausível que a OTAN não soubesse dessa operação é especialmente relevante à luz daquele recente artigo do New York Times, se gabando de como os Estados Unidos estão comandando a guerra na Ucrânia e ajudando a planejar todas essas operações contra a Rússia. Então eles querem que acreditemos que essa é uma operação que de alguma forma escapou à inteligência dos Estados Unidos e do Ocidente. É difícil de acreditar. Eu não ficaria surpreso se a equipe do Trump não soubesse disso, porque não é segredo que a equipe do Trump não é, ou pelo menos o próprio Trump não é, muito entusiasmado com essa guerra por procuração. Então não me surpreenderia se ele não estivesse ciente disso, assim como alguns de seus principais assessores. Mas, especialmente considerando que o planejamento remonta a 1 ano e meio atrás, quando Joe Biden ainda estava no poder e a equipe de Biden estava salivando por essa guerra por procuração, eles estavam abertamente se gabando de como isso estava sendo usado para enfraquecer a Rússia, sem se importar, aliás, com as consequências para a Ucrânia. Simplesmente acho difícil acreditar que eles não soubessem disso. E sim, isso sem dúvida vai provocar uma reação russa. E o que mais me preocupa é o que isso significa para a Ucrânia. Tem havido um padrão ao longo desta guerra. Sempre que a Rússia sofre um golpe da Ucrânia, ela retalia de forma ainda mais dura contra o povo ucraniano. E é assustador pensar até onde isso pode chegar. E é exatamente esse o clima que a narrativa da Russiagate alimentou, incutindo repetidamente nas pessoas a crença de que precisamos lutar contra a Rússia lá fora, que precisamos travar uma guerra por procuração contra ela. E uma das formas de conseguir isso, muito parecido com o que aconteceu com a Russiagate, é que o público não recebe informações contrárias. Ou seja, as informações que desmentiam a Russiagate sempre estiveram lá. Há apenas alguns de nós dispostos a prestar atenção nisso e documentar. O mesmo acontece com a narrativa dominante sobre a Ucrânia, que, como você disse, é algo como: por que a Ucrânia não pode se defender? Eles foram invadidos. Ok, é verdade. Sim, eles foram invadidos e têm o direito de se defender. A questão é: existem alternativas diplomáticas razoáveis? E nós tivemos um papel em alimentar essa guerra, em vez de ajudar a pará-la?
E a resposta é absolutamente sim. Nós minamos os acordos de Minsk. Autoridades da OTAN se gabaram abertamente de que os acordos de Minsk foram usados para ganhar tempo e ajudar a Ucrânia a fortalecer seu exército para lutar contra a Rússia. E claro, de forma bastante fiel, acho que nós minamos as negociações de paz de Istambul que aconteceram há 3 anos, onde foi alcançado um acordo, ou pelo menos os contornos de um acordo, entre Ucrânia e Rússia. Alexander Chaly, um dos principais negociadores ucranianos, disse: "Chegamos a um compromisso muito real. Sabemos o que aconteceu. Os Estados Unidos e o Reino Unido impediram isso. E essa informação, que é tão vital para entender a guerra na Ucrânia, é completamente omitida em nosso sistema de mídia. Mesmo veículos dissidentes realmente não reconhecem isso, embora todas as informações estejam disponíveis. Quantos oficiais ucranianos já admitiram publicamente que houve um acordo de paz, que os contornos de um acordo de paz foram alcançados? Houve um compromisso muito real, como disse Alexander Chaly. Mas quantas vezes isso foi mencionado na grande mídia ocidental? Praticamente nenhuma. Sim, não. Eu acho que isso, sim. Viver nesse mundo pós-realidade, realmente desconectado da realidade agora, você não pode ignorar o Russiagate como uma fonte-chave disso. Enfim, muito obrigado pelo seu tempo, estou ansioso pelo seu livro. Vou garantir que compre uma das primeiras cópias. Então, muito obrigado. Obrigado, Glenn. Vou te enviar uma cópia. Thank you, Glenn. I'll send you a copy.